Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro Congresso Ibero-Americano Online de Naturopatia. O meu nome é Cris Buarque, sou naturopata, falo com vocês aqui do Brasil, sou diretora científica da Comunidade Brasileira de Naturopatia, Naturopatas do Brasil, e hoje, nessa conferência aqui com vocês, vou falar de gestão de qualidade na saúde. Quero saudar a todos os colegas brasileiros e a todos os colegas de países hispanohablantes. A naturopatia é uma ciência da saúde que reúne várias técnicas integrativas, conhecidas também como complementares e há um bom tempo atrás tidas como alternativas. Trata-se de um caminho natural único para restabelecer o equilíbrio e a saúde de uma pessoa. Portanto, é um caminho individual. Começam aí as dificuldades de gerenciamento da qualidade. Fica implícito, fica entendido de maneira equivocada que não é possível padronizar os processos. Essa padronização ela é muito importante para garantir a reprodutibilidade e, inclusive, para inserir a naturopatia cada vez mais no meio científico. Mas uma primeira questão com relação ao padrão de qualidade é justamente a competência técnica. Todos nós, para iniciarmos uma tarefa, é preciso que nós levemos em conta a aptidão para realizar aquela tarefa. Então, qualidade tem uma ligação muito próxima com a aptidão no início, no meio e no final. Se é que nós podemos considerar que a qualidade tenha um final, porque, na verdade, a qualidade é um processo dinâmico e que sempre pode ser implementado e deve ser implementada uma melhoria. De modo geral, trabalhar em qualidade consiste em realizar um serviço ou oferecer um produto que tenha utilidade e gere satisfação a quem usa, e de preferência que não haja desperdício. Além de ser eficiente, tem que ter um papel final. Então, o paciente, o consultante, o salutante, o cliente que adquire um tratamento, que contrata o serviço ou produto de um profissional naturopata, ele tem uma meta estabelecida. Ele quer sair, ele deseja sair desse processo melhor do que ele entrou. Preferencialmente, o que nós desejamos é que ele tenha mudança de hábitos, que ele tenha uma consciência muito maior sobre a própria vida, como ele pode desfrutar muito mais com saúde, ter uma vida longeva, com mais autonomia. Então, promover o maior bem-estar é uma meta final. E para isso nós temos que tratar de aliviar as dores, de oferecer, né, a resolver as necessidades desse paciente. A naturopatia, então, ela faz parte de um sistema de saúde. Quando nós dizemos essa frase, nós já nos comprometemos com metodologia de trabalho. Então, por mais que seja uma ciência holística, humanizadora, com práticas mais integrativas, ela se baseia justamente numa metodologia, de acordo com a técnica que você vai aplicar, e são muitas técnicas, e elas variam de acordo com a cultura de uma determinada nação, de um país. Então, essa metodologia ela pode variar de acordo com a técnica aplicada, ela vai variar. Isso não vai ter influência naquele momento único com o seu paciente, o momento de individualização do tratamento. Um paciente precisa de técnicas, pontos na medicina chinesa a serem trabalhados através da acupuntura, diferente, por exemplo, das necessidades de um outro paciente. Entretanto, conduta técnica e procedimento operacional padrão, que são palavras que podem ser um pouco confusas no primeiro momento, são necessárias para atingir a meta e a eficácia e a percepção de qualidade pelo paciente. Muito bem, gestão de qualidade é estratégia. Então, o todo, ele tem fraquezas e ele tem detalhes,
né? Essas fraquezas, elas podem ser sistêmicas, elas podem atrapalhar todas as etapas de um atendimento, e o todo também tem forças. Então, nós precisamos identificar forças e as fraquezas. A qualidade, ela é percebida pelo usuário. Então, o paciente é que vai perceber a qualidade. E a qualidade é avaliada por terceiros. Então, não é o profissional naturopata quem valida essa qualidade. Então, nós falamos de um conjunto de princípios, de métodos, de estratégias aplicada em cada diferente nível, né, dessas atividades por uma instituição. E o objetivo é ter cada vez mais melhores resultados, maior satisfação e, como eu havia já falado, de preferência com redução de custos. Aquele paciente que está fazendo um tratamento com você, ele quer perceber melhores condições de infraestrutura a cada visita que ele vai, alguma melhoria no atendimento, alguma atenção, algum novo recurso que está sendo utilizado. E essas percepções, elas podem levar um certo tempo, porque dependem da cultura de cada pessoa. Então, qualidade, né, todos esses processos estratégicos, eles não são imediatistas, eles podem ser percebidos a médio e a longo prazo. Seja um trabalho como autônomo, ou onde o naturopata atua sozinho, sem funcionários, ou um trabalho em uma grande equipe, como ocorre com espaços urbanos, a estratégia se produz por quem está no comando, mas a qualidade, como eu disse, é avaliada por terceiros. Então, você pode fazer uma autoavaliação, mas a validação externa é que vai julgar essa qualidade. Então, nós implementamos uma certificação internacional, Naturopatia Azul, justamente para revisão dos processos e estabelecimento de metodologias de trabalho. E é interessante porque pode ser que você precise se ausentar naquele dia ou naquela semana por quaisquer razões, e existe alguém ali, um auxiliar, que pode executar ou que pode dar um atendimento de qualidade enquanto você não tem condição de estar presente ou até está atrasado para chegar ao consultório. Então, temos aqui alguns pontos já bem determinantes, né? Ela tem que ter uma aptidão, e essa aptidão está implícita em todo o processo. Eu vou dar um exemplo de você sozinho resolveu fazer, por exemplo, uma meditação, né? Então, você tem que ter conhecimento dos recursos técnicos para realizar aquela tarefa, como a respiração, como a postura, como a mentalização, alguns recursos auxiliares que você pode utilizar. Então, nas mais simples tarefas diárias que você tem na sua vida pessoal, nós temos que sempre considerar aptidões. Não é possível, isso a gente sempre reforça, que um naturopata seja um expert em todas as técnicas terapêuticas integrativas. Normalmente, ele vai ter uma identidade, uma fácil identificação com algumas técnicas, e ele então vai se aprimorar, vai se desenvolver nessas técnicas escolhidas. Muito bem. Devemos considerar a qualidade como um processo de gerenciamento permanente, e tem pontos de resistência. Olha só, você resolveu colocar em sua clínica um sistema de coleta de água de chuvas, e isso para uma marca, para uma empresa socialmente responsável, a empresa do presente e do futuro, porque sustentabilidade, participação social, colaboração não são mais escolhas, são praticamente exigências, são exigências. E aquele seu paciente, ele não percebe esse benefício de imediato, ou não entende, ou não valoriza, porque algumas percepções de qualidade estão relacionadas à cultura de cada pessoa.
Agora, percepções de qualidade, de estrutura imediatas, básicas, são facilmente notadas. A pintura, a iluminação, a limpeza, a asepsia com relação à apresentação pessoal do profissional, instrumentos e equipamentos. E também, o que é muito importante é você se acostumar a um padrão de qualidade e não ficar satisfeito com nada menor, a fim de manter uma constância. Então, qualidade não é um processo que a gente inicia a cada semana, reinicia. É um processo que, dali, a gente parte para algo que tem uma relação de melhoria, né? Então, não tem recomeço semanal. É uma qualidade iniciada e com aprimoramento constante, porque ela tem um centro, ela tem um foco, que é o usuário, né? E esse usuário tem uma meta, uma experiência cada vez mais agradável, de ambientação, de eficácia terapêutica, para que ele saia dali melhor do que ele entrou. Então, por ser uma área da saúde que incentiva a qualidade de pensamentos, de alimentos, de ambientes, de ações, eu diria que a naturopatia é uma das terapias de saúde que mais deve estar próxima desses padrões de qualidade para evitar contradições, né? Então, quando nós falamos de ambientação, de limpeza, isso entra muito em simbiose com aquilo que a naturopatia recomenda como técnicas. Nós temos técnicas de limpeza, nós temos técnicas de controle da mente, né? Então, falamos de pensamentos de qualidade, de pensamentos construtivos, e muitas vezes percebemos em visitas a consultórios de naturopatia que muitas das situações ali presentes estão contraditórias a estes conceitos que são divulgados pela própria naturopatia. Então, é importante que nós passemos a documentar exatamente como significa documentar, né? O que significa essa documentação. Você sabe já o que é uma anamnese, você já sabe o que é uma ficha de dados pessoais do paciente. Eu falo aqui a respeito de um procedimento de limpeza de um equipamento. Ele deve estar documentado e deve ser repetido por outra pessoa daquela clínica exatamente como você o faria. O procedimento de limpeza de um local como o banho, área de banho, né? O banheiro, como se fala aqui no Brasil. Então, esse procedimento ele tem regras, ele tem etapas que devem ser realizadas, devem ser documentadas para que um colaborador, um funcionário, possa realizá-las daquela mesma maneira. A forma como um paciente é recebido na clínica e o nível de comunicação que é feito com ele, as informações que são passadas, o tratamento que é destinado a esse paciente, isso deve ser reproduzido. Não tem relação com mecanização de processos, tem uma relação com o profissional ter uma coerência e uma condição de reproduzir aquele mesmo tratamento de qualidade, aqueles mesmos detalhes na atenção terapêutica com todos os clientes, com todos os pacientes, independente da condição social, independente da condição financeira ou cultural. Com isso, nós reduzimos a variabilidade. É interessante aqui você que está acompanhando perceber que até mesmo quando nós estamos envolvidos com os nossos problemas pessoais,
nós variamos processos sem sequer darmos conta que estamos fazendo isso. Então, alguns parâmetros, eles são adotados por nós na avaliação. E um mapa de experiência do paciente pode ajudar, que, na verdade, tudo aquilo que não é medido, tudo aquilo que não pode ser medido, não tem como ser melhorado. Nós temos métricas que são utilizadas também na naturopatia. Então, por exemplo, vamos imaginar que a sua clínica é uma clínica multidisciplinar, ou que onde você trabalha, ou onde você é sócio, né, dessa empresa, trata-se de uma clínica multidisciplinar. Afinal de contas, se estamos na saúde integrativa, acontece muito de estarmos numa clínica onde há um nutricionista, há um psicólogo, há um fisioterapeuta, né? Há um fonoaudiólogo, há muitas vezes um médico, há outros profissionais. Como é o fluxo do contato do usuário do serviço com cada um desses profissionais? Então, vamos imaginar o seguinte: o naturopata, ele é visto como uma pessoa mais, normalmente, um profissional pacífico, atencioso, que tem um certo equilíbrio mental, emocional, ou pelo menos quando está na persona de atendimento. Imaginemos, então, que você é o último profissional, né, nesse fluxo terapêutico que aquele paciente vai visitar. E ele passou por um nutricionista, passou também por um psicólogo, passou por alguns profissionais da clínica. Temos que descobrir como é o nível de satisfação. Esses pontos nós chamamos de pontos de contato ou intersecção, e eles vão ter um resultado de influência na percepção de qualidade do seu paciente. Muito importante que nós observamos é que algumas clínicas multidisciplinares apresentam algumas contradições. Vamos imaginar uma situação de um naturopata que ele tem uma especialidade na medicina indiana, no sistema de tratamento da Ayurveda. E este usuário, este paciente, ele passou pelo nutricionista antes de passar por uma sessão de reiki ou por uma sessão de acupuntura com o naturopata. E as informações recebidas através da consulta do nutricionista serão contraditórias e antagônicas àquilo que ele vai receber de informações e de orientações quando ele está na sala de tratamento com esse naturopata. Então, a percepção de qualidade e o nível de satisfação deste paciente vai realmente cair por terra, vai ficar numa situação de frustração por não conseguir atingir as suas metas e por uma visualização clara de falta de qualidade e problemas de comunicação. Então, aqui a gente considera justamente isso que eu acabei de salientar. O paciente, ele tem uma etapa 1, onde ele é recebido, muitas vezes, de maneira exemplar, cuidadosa. Ele vai para uma sala onde há uma pré-avaliação, existem clínicas onde esse fluxo realmente ele acontece, o paciente passa nessa pré-avaliação por uma explicação, como vai funcionar o tratamento, número de sessões, qual vai ser o custo desse tratamento, a forma de pagamento, os horários em que ele deve estar presente à clínica, ou essa pré-avaliação, ela já é uma pré-avaliação mais clínica, né? Aferição de temperatura, principalmente nesse momento mundial que nós estamos passando, e esse paciente muitas vezes vai para uma outra sala, que é uma sala de medidas, onde vai medir o índice de massa corpórea, se a clínica tem nutricionista, onde vai medir o nível de hidratação corporal e outras medidas que são consideradas antropométricas. Depois ele pode ir até para uma sala, tomar um chá e assistir a um vídeo breve
explicativo sobre como funcionam os benefícios da naturopatia. Finalmente, esse paciente recebe um kit, um kit que é uma toalha, um roupão, uma touca, onde ele vai se trocar e vai para a sala de procedimento. Então, isso aqui é uma abordagem sistêmica de um fluxo dentro de uma clínica. E nós vemos com certa frequência em clínicas multidisciplinares esse tipo de situação, né? Então, avaliação de processos para implementação de melhorias, como foi a experiência, como ela pode ser melhorada, né? E depois a análise de experiências negativas, o porquê da insatisfação do paciente, como nós vamos implementar essas melhorias, né? Então, vamos pensar num exemplo do dia a dia, um exemplo muito comum. Você adquire um produto, pode ser até pela internet, você recebe esse produto dentro do prazo em sua casa, fica satisfeito porque foi atendido de forma correta, gosta do produto, ele funciona conforme o prometido. Bom, o que acontece é que numa segunda compra com essa mesma empresa, eles resolveram investir na gestão de qualidade. Vamos considerar que essa empresa, ela é uma empresa de cosméticos naturais. Então, na sua próxima compra, você percebe que veio uma mensagem especial, veio um brinde especial, vieram amostras de produtos que você ainda não usou e que até gostaria de conhecer com base em pesquisa que essa empresa realizou, por exemplo. E a sua percepção é de que a qualidade que já era satisfatória melhorou ainda mais. Então, por isso que eu frisei aqui no começo que a qualidade é um processo de melhoria contínua. Então, nós estruturamos as experiências também de forma visual para melhor fixação. Você pode fazer um design thinking na sua clínica, no seu consultório. O que significa justamente isso? Hoje está até mais fácil de fazer esse método visual de implementação, não é? Por quê? Você consegue fazer isso pelo computador através de um esqueminha, de um roteiro. Você consegue fazer isso através até de peças como jogos, como o Lego, por exemplo. Você consegue fazer um fluxograma através de desenho, com todos os detalhes e etapas que vão sendo implementados. O que é importante é que nós notamos que as primeiras percepções de qualidade pelo paciente são as percepções básicas. Ele se deita na maca. Vou falar de um consultório pequeno, onde o naturopata trabalha sozinho e não tem funcionários, não tem colaboradores. O paciente deita-se na maca e a primeira percepção que ele tem é de paredes e do teto. Então, ele vai olhar pintura, limpeza, iluminação, condição da iluminação, são as primeiras percepções. Essas, eu diria que são percepções de curto prazo, imediatistas, porque se ele nota ou se ela nota que isso não atende ao princípio de qualidade, provavelmente não haja adesão, não haja continuidade com relação ao tratamento. Bom, então falei dos pontos de contato aqui, de interação, então nós temos que sempre pensar na resolução dos pontos de dor. Quando eu falo dor, não estou me referindo, eu reforço aqui, a unicamente dor física ou dor emocional. Estou falando em resolução de dores, resolução de necessidades do paciente. É importante que eu possa antever, que eu possa prever, inclusive, essas necessidades, porque existem pacientes que têm dificuldade na verbalização dessas necessidades. A manutenção dos pontos de satisfação com novas melhorias e conforto, comodidades e amenidades para todos. Então, no exemplo anterior da clínica, com o fluxograma, que o paciente recebeu um kit com toalha, roupão, quando eu vou implementar esse tipo de procedimento,
não deve ser restrito, ele deve ser implementado a todos, aos pacientes que frequentam muito a clínica, aos pacientes que têm melhor condição financeira, aos pacientes que têm maior empatia com os proprietários da clínica. Então, sempre o conforto, as comodidades devem ser oferecidos a todos, principalmente na naturopatia. Porque a naturopatia, ela trata desse atendimento humanizado, desse atendimento onde todos somos um, onde o outro diz respeito a mim, né? Então, se eu promovo conforto com separatividade, com beneficiando a poucos, ao invés de beneficiar a todos, então eu já estou incorrendo num erro de qualidade. A garantia de qualidade, ela pode ser um sistema desenhado, como eu havia dito, que pode facilitar a implementação. Se eu apenas penso, eu vou fazer uma determinada melhoria, eu posso fazer aquela melhoria naquele dia ou naquela semana e não reproduzir esses aspectos da melhoria. Por isso, isso é documentado, por isso, isso tem etapas. Então, depois eu vou conseguir revisar esses processos pela documentação. Muito bem. Então, nós temos, quando o paciente entra, como ele percebe a estrutura, como ele percebe a limpeza. Muitos naturopatas de diversas partes do mundo, colegas brasileiros, passaram a ter muitas dificuldades nesse momento pandêmico, que todos nós estamos vivendo pela primeira vez, a primeira pandemia mundial global. Então, houve muita insegurança com relação à ida aos consultórios. As pessoas, claro, para cooperar com a vida, passaram a frequentar os locais de saúde que promovessem muita segurança e passaram a ir a esses locais quando era estritamente necessário. Passou, então, a ocorrer o atendimento online com muita frequência. Então, nós passamos a acompanhar nesse processo de qualidade o protocolo do atendimento online. Percebemos muitos atendimentos a contento, exemplares e muitos outros com grandes deficiências. Deficiências de apresentação pessoal, deficiência na condição de comunicação. Percebemos que alguns naturopatas mais calados, mais quietos, tinham facilidade na realização do procedimento presencial, porque o ambiente era silencioso, porque a técnica pedia silêncio. E quando passou-se a necessidade de comunicação online, os defeitos, as falhas, elas começaram a comprometer o resultado para o paciente, a meta do paciente. Aqui vale lembrar que é muito importante que você tenha a expertise, mas que você saiba conduzir a consulta. A consulta também é um procedimento técnico. Existem etapas, existe a escuta clínica, existe o momento da fala do profissional. Claro que isso não é um processo estanque, um processo que tem etapas marcadas. Ele vai se tornando fluido, ele vai entrando num fluxo natural, normal, a partir do momento que você domina esta técnica. Então, nível de comunicação e informação, isso é um princípio de qualidade percebido pelo paciente claramente. O paciente hoje, ele tem um nível de informação, como todas as pessoas têm, através das redes, através da internet, ele tem bastante informação, mesmo que não seja de qualidade, mas as pessoas acabam tendo acesso. Então, se essa informação não é de qualidade, não é assertiva, não é correta,
cabe na consulta o naturopata saber informar e atualizar essa informação. Como são feitos os tratamentos? Também existem protocolos, procedimentos que devem ser seguidos. Vamos imaginar casos que acontecem com certa frequência de comentários de pacientes da seguinte maneira: a primeira sessão que eu estive lá, o profissional colocou a agulha de tal maneira e depois descartou essa agulha de tal forma. Usou um lençol de tal forma, de tal tipo. E ele refere que a segunda sessão já não teve mais o mesmo cuidado, já não teve mais a mesma delicadeza de atendimento, ele já não conseguiu perceber ali bandejas específicas para a colocação de utensílios. Ele já percebeu que o lixo da sala não estava identificado, porque a identificação caiu, né? Resíduos comuns, resíduos pérfuro-cortantes. Então, como são feitos os tratamentos em todas as vezes? Não que você não possa ter nas sessões pequenas variações. Afinal de contas, um paciente pode estar numa semana cansado, na outra semana ele pode estar muito bem, e os procedimentos terão variações. Não estamos falando exatamente em princípios de qualidade com relação à escolha de conduta terapêutica. Quando falamos do princípio de qualidade dentro da sala de procedimento, de atendimento, é a garantia que esses procedimentos possam ser reproduzidos com o mesmo padrão de qualidade em todas as vezes. Se houver variações, que sejam variações de implementação de melhorias. Então, os resultados também estimados e alcançados com mudanças de comportamento no estilo de vida e o impacto positivo deles sobre a saúde. Vamos pensar que, quando o paciente foi ao seu consultório, à sua clínica, ao seu spa urbano, ele tinha uma necessidade. Muitas vezes é uma necessidade muito pontual, uma dor nas costas, um problema específico de circulação, insônia, mas podemos e devemos superar as expectativas desse paciente quando ele percebe a redução que todo aquele tratamento terapêutico teve no impacto do estresse na vida dele. Quando ele ou ela mudou o seu estilo de vida, quando eles compreenderam do que se trata a proposta da naturopatia. E a manutenção dos resultados. Nós sabemos que é importante que haja um acompanhamento. A grande parte das pessoas tende, após ter um resultado positivo, eu vou citar a dor, quando a dor vai embora, retornar a velhos maus hábitos. Então, o acompanhamento, a manutenção desses resultados, que pode ser através de um processo de comunicação da clínica com o paciente, a oferta de uma sessão especial como presente, enfim, há muitas possibilidades para isso. Então, o ciclo de qualidade ele se dá com avaliação de cada um dos serviços prestados separadamente no quesito entrega de qualidade. Vamos considerar que o seu paciente teve uma experiência muito positiva em seu consultório com acupuntura. Entretanto, ele retorna algum tempo depois para passar por uma sessão de massagem shiatsu. E a experiência dele não é positiva em termos de resultado ou em termos de percepção de qualidade. Então, cada um dos serviços terapêuticos oferecidos, eles devem ser avaliados na questão de entrega de qualidade de forma separada. Redução de erros. Errar é humano, mas não podemos persistir com os erros, principalmente no que se trata de saúde, pois há um indivíduo ali à sua frente, num processo de confiança
embora cada um de nós deva ser soberano em sua própria saúde e soberano em sua própria doença, tendo a consciência e a responsabilidade tanto na doença como na saúde, nós sabemos que aquela pessoa que está ali à sua frente como paciente confia a você, naturopata, parte dessa responsabilidade. Então, temos que lidar com redução absoluta de erros. Considerar, então, um objetivo de número de usuários satisfeitos, cada vez mais satisfeitos. Se você tem funcionários, se você está numa clínica, o pessoal interno que trabalha com você, trabalhar com um nível de satisfação, aumento de motivação constante, que o seu trabalho seja sempre uma fonte de motivação, isso é muito importante. Vemos pessoas que estão muito satisfeitas, felizes, porque saíram de outras áreas onde estavam saturadas, cansadas, e estão fazendo a transição para a área de naturopatia. Mas também vemos profissionais da naturopatia exaustos, sem motivação, e algo grave acontece, não se submetendo a tratamentos em clínicas, a tratamentos ou com colegas ou com profissionais que eles não conheçam, não têm uma relação próxima, mas tendo essa percepção de relaxamento e de benefícios à saúde em uma outra clínica. Esse é um referencial muito importante e isso traz motivação interna, além de trazer mais equilíbrio. E sempre a implementação de novas melhorias. Então, nós vemos aí uma relação direta com o desempenho, né? E aí nós podemos atuar sobre isto, ou sobre a falta de recursos, com aprendizagem e competência. O que acontece muitas vezes é que nós não devemos implementar qualidade na dependência de um recurso específico. Eu vou tornar isso mais prático de entender. Eu não tenho uma maca confortável para que o paciente deite. Então, eu vou esperar ter recursos financeiros para comprar uma maca ideal. Não. Nós temos que trabalhar com aqueles recursos, então teria que ser feita uma adaptação para tornar essa maca menos dura, mais confortável, melhorar essa experiência de ergonomia para o paciente. E essas adaptações, nós sabemos que com boa vontade, com esforço, elas são possíveis de serem realizadas. Nós podemos trabalhar sobre a expectativa de resultados, né, com relação ao número de pacientes, com relação ao nicho social, e depois medir esses resultados. Pode ser que o objetivo da sua clínica seja um trabalho para um maior número de pessoas daquela comunidade, daquela sociedade. Pode ser que o seu objetivo seja em torno de nicho de mercado. Você quer trabalhar com idosos, você quer trabalhar com adolescentes, com crianças, e depois, seja de acordo com o nicho, seja de acordo com os recursos que você tem, seja relacionado ao desempenho, é importante você medir os resultados alcançados. Então, descrever essas etapas, né, para que você tenha um desempenho real, um comprometimento com a realização de todas as etapas daquela tarefa, daquele tratamento, encontrar as causas de erros, descrever as novas medidas, implementar essas novas medidas e monitorar o novo desempenho e começar tudo de novo. Quer dizer, não é recomeçar, porque qualidade envolve fazer certo desde a primeira vez, para não incorrer em erros, em sucessões de erros. E aí, na naturopatia, nós vemos
definições equivocadas sobre o uso de aromaterapia, sobre curas na naturopatia, e esses erros que são inaceitáveis, mas que eles são reais, eles acontecem, continuam sendo reproduzidos, pulverizados, inclusive através das próprias redes sociais, e leva a uma sucessão de erros e uma baixíssima possibilidade de que as metas sejam atingidas, alcançadas. Então, nós temos que, identificando esses erros, descrever que novas medidas serão tomadas, colocar essas medidas em ação e avaliar como é que foi o resultado disso. Com certeza, eles são positivos. E eu repito, reforço aqui, talvez não sejam imediatos, mas a médio e longo prazo eles são percebidos. Para facilitar o seu entendimento, eu vou dar aqui um exemplo que acontece muito nas clínicas, os profissionais comentam conosco, os profissionais que estão passando pelo processo de certificação naturopatia azul. Um paciente vai a um consultório do naturopata, né, do profissional da saúde holística, e chegando até esse profissional, ele recebe uma promessa de cura através de uma técnica terapêutica que será realizada. Ele acredita nessa promessa de cura, e você que já havia feito uma consulta nesse paciente antes, disse para ele, de maneira correta, que não era possível haver a cura, porque a naturopatia não cura. A natureza age na cura. A natureza, através de sol, de ervas, de respiração, de prana, somadas condições da natureza interior. Então, você deu uma boa explicação, você apresentou uma correta expectativa sobre o tratamento, mas ele resolveu não fazer com você. E ele foi para essa outra clínica, onde há uma promessa, onde há uma série de situações contraditórias, contrárias ao que você explicou. Muito tempo depois, talvez 4, 5, 6 meses, ele retorna até você dizendo que pena que ele não ouviu as suas explicações do início, porque ele perdeu recursos financeiros, tempo e saúde indo até um outro local. Então, realmente, algumas medidas que a gente implementa, como a correta comunicação, esclarecimento, elas podem não ter um resultado tão imediato, tão a curto prazo, mas a médio e longo prazo, sim. Então, como conclusão, nós medimos o nível de satisfação sobre a qualidade através da percepção dos usuários. Se você é um bom profissional, se a sua família acha você um bom profissional, este não é bem o parâmetro de mercado que nós vamos considerar, e sim a percepção de qualidade pelos usuários, pelos pacientes. Há que se ter eficiência, eficácia. Se não tiver competência para realizar a ação, capacitação, formação de qualidade, não há como os objetivos serem atingidos, mesmo que você esteja num bom consultório, com conforto, com perfeitas instalações. Sem a competência técnica, não vai ser possível reduzir os desperdícios seus e daqueles que frequentam o seu consultório e a sua clínica. Quando nós falamos em desperdícios, nós falamos em materiais, em recursos, em tempo, algo que é muito caro, que é muito precioso, tanto para você como para o seu paciente também. Então, para que tudo isso seja alcançado, né, para que essa qualidade seja percebida, é importante que as melhorias possam ser continuamente implementadas, ou sobre aquilo que já está bom,
ou sobre aquilo que apresenta falhas. E é interessante não esperar por grandes melhorias. As pequenas, elas já fazem com que todo o processo terapêutico dentro da proposta da naturopatia já possa caminhar melhor. É muito importante frisar aqui, reforçar novamente que gestão de qualidade na saúde não é escolha, é exigência. Cada vez mais há um processo de individualidade no sentido de personalizar e dar personalidade aos serviços oferecidos. Isso é exigência de mercado. Devemos e podemos falar da naturopatia com relação a desempenho, com relação a marketing, com relação a processos, a metodologia. Tudo isso também faz parte da naturopatia. Não é porque percebemos o mundo de uma forma holística, integrativa, mais natural, que devemos ficar distantes dessa ótica, dessa forma de lidar com a saúde. Então, a naturopatia também faz parte de tudo isso, e cada vez que nós implementamos essas melhorias e conseguimos reproduzir essas melhorias, mais próximos estaremos de uma condição científica, porque para fazer ciência é preciso ter condições de documentar os processos, condições de reproduzir processos de forma fidedigna, né? Da mesma maneira sempre. E aquele momento em que você está em tratamento direto com o paciente, ali sim, ali você pode ter o seu jeito, ter a sua forma especial, o seu tom de voz e todas as características que diferenciam a forma de olhar, a forma de ouvir, as características que diferenciam você de um outro colega profissional. Então, nós temos um olhar cuidadoso sobre isso, porque nós consideramos que realmente a naturopatia ela é uma medicina do presente e do futuro, né? Nós temos aí, através de uma forma mais natural de viver e de cuidar da saúde, uma melhor possibilidade de termos uma vida com mais longevidade, porém com autonomia. Hoje, a expectativa de vida ela é muito mais alta, ela é muito mais longa, ela cresce, mas nem sempre com autonomia física e com autonomia mental, né? Muitas vezes ela ocorre com a dependência de medicamentos, com limitação de movimentos, enfim, com muitas, às vezes, sequelas. Então, a gestão de qualidade na saúde, ela não é dirigida apenas a centros hospitalares, a medicina convencional, a medicina moderna. Ela é dirigida também e deve ser acompanhada, deve ser realizada nas terapias integrativas, nas terapias holísticas. Então, eu convido a você, profissional naturopata, de fazer essa autoavaliação e a se submeter também a um processo de qualidade. Nós estamos aqui para acompanhar tudo isso. Eu desejo que esse momento dessas explicações, dessa nossa conversa, possa lhe ajudar a fazer uma revisão, né? Uma tomada de consciência, e também desejo a todos que nos acompanham aqui que possam aproveitar a todas as conferências e que, se precisarem de maiores informações, estou aqui, a comunidade está aqui à inteira disposição para conversar com você. Mais uma vez, agradeço a todos os colaboradores deste importante evento e organizadores, e ao convite para estar aqui prestigiando com todos vocês esse momento. Um abraço a todos.